Adalgisa. Bom dia a todos, graça e paz, que Deus possa estar, em cada coração nesta manhã, dia 28 de junho de 2020. Estamos aqui, através da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena, para nós juntos aprendermos a última lição, do pastor Exaltino Gomes, já falecido, mas ele deixou esta grande lição, as lições maravilhosas da revista Palavra e Vida, e esta é a última lição, Já queremos agradecer a presença, de quem já está conosco, Marcelo, Adalgisa, Rosiane, tem mais dois que eu ainda não estou vendo o nome. Se eu não falar todos, me perdoe, que às vezes não aparece, todos aqui. Mas sejam muito bem-vindos e bom dia a todos. Vamos começar a nossa lição, que é a 13, a última lição, que o título é A Morte da Morte, A morte da morte, A morte, palavra forte, Temos a morte física e a morte espiritual. Jesus morreu na cruz e venceu o pecado. Jesus ressuscitou, derrotou a morte. E a Páscoa é sobre a morte. Então, a Páscoa, ela simboliza a morte da morte. E Jesus veio para vencer a morte. E isso ficou marcado. Ficou marcado a morte e a ressurreição de Jesus. Ficou marcado, Cristo venceu a morte. Mas a morte não é o fim. Não é o fim da estrada. É apenas uma curva, uma vírgula. Porque depois da morte física, nós temos que uma eternidade. E podemos refletir nesta manhã. Essa eternidade, onde que nós queremos passar? É uma vida de eternidade. Tem dois caminhos. O céu e o inferno. Então Jesus tornou a morte impotente. Vamos falar muito sobre morte hoje, E a nossa esperança é de uma vida eterna com Cristo, porque nós somos salvos, Temos que ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E quando nós temos certeza, nós sabemos para onde que nós iremos encontrar com Cristo. E a lição é baseada em 1 Coríntios 15, 54, 58 a 58, que diz: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, Vamos orar neste momento? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite que tivemos, por esse dia, pelo ar que respiramos. Nós agradecemos, meu Pai, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, tem nos ajudado. Agradecemos, meu Pai, por cada irmão, cada irmã que já está conosco aqui, ó Deus. Obrigado por cada vida, abençoe a cada vida, que tu possa estar, ó Deus, preenchendo o seu coração com esta palavra. Obrigado por esta palavra que o Senhor deixou para nós podermos, ó Deus, ser guiados, porque nós somos guiados pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Conduz, meu Pai, esta lição, essa transmissão, que seja tudo de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Muito bom, que nós temos esta palavra, que Paulo deixou em 1 Coríntios 15,
né, que diz sobre a morte, né? Tragada foi a morte pela vitória. Quando Jesus Cristo subiu à cruz e morreu e depois foi ressuscitado entre os mortos, né? Ele venceu a morte. A morte que lá no jardim do Éden ela começou, né? Então Jesus veio para mudar essa história, né? E vamos começar a lição aqui. Terrível inimiga da humanidade, a morte morrerá. Ela será lançada no lago do fogo. Em Apocalipse 20, 14, né, diz sobre isso. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E também em Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que bênção, né? Então nós temos um futuro garantido, nós temos a vida eterna garantida, né? Não haverá mais pranto nem dor, e não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse, né, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E não cremos em reencarnação, mas em algo muito mais rico e profundo, que é a ressurreição. Porque quem crê na ressurreição, não crê na reencarnação, né? E nós cremos na palavra de Deus, que Jesus ressuscitou e também iremos ressuscitar. Porque aqui diz que nós seremos transformados. Depois que a gente, né, morrer, corpo físico, depois Jesus voltará e vai vir buscar a sua igreja. E nós teremos o corpo transformado. Em 1 Tessalonicenses 4:13, Tessalonicenses 4:13 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Olha que benção, maravilha, né? Então nós temos que crer, né, nesta vida eterna. E aqui ainda diz, nova qualidade de vida, estaremos para sempre com o Senhor, que nós acabamos de ler, né? E aqui no ponto 1, ele diz, o fim da história. Aí o autor, ele fala aqui, né, sobre corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz te santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, né, que guardar. Nós temos que nos guardar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz sobre os três, né? Que nós somos três juntos, três em um. Corpo, alma e espírito, né? Que o nosso corpo é a nossa parte física, né? É a nossa matéria, né? Como Deus fez Adão, né? Fez do pó, né? Fez o corpo, né? Tipo um boneco, ainda não tinha alma vivente, então ele fez o corpo primeiro, né? E o corpo é o físico, a matéria física, né? Que nós vemos a cor da pele, a cor dos olhos, né? O nosso exterior. E a nossa alma é quem nós somos, quem você é, quem sou eu, né? É a nossa mente, o nosso pensamento, é a sede dos sentimentos, é onde que fica a nossa vontade, né? Vontade de decisão, as nossas emoções, imaginações, consciência e memória, né? É a nossa alma. E o espírito é o fôlego da vida. Depois que Deus ele fez Adão, né? Tipo um boneco do pó, mas depois ele deu o fôlego
de vida, né? E fez o espírito humano, é onde que é o canal que Deus e o homem se comunicam. É onde que o Espírito Santo habita, aquele, né, que tem o Espírito Santo. É um lugar de adoração, né? O Espírito. E nós temos os três, né? E quando Deus soprou nas narinas de Adão, está dizendo em Gênesis 2:7, então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou em suas narinas fôlego de vida, e passou a ser alma vivente. E esse corpo, né, que nós temos que nos preservar, tanto corpo, alma e espírito, que é o fôlego de vida da alma vivente, né? O espírito é importante porque ele vai voltar para Deus. Em Eclesiastes 12:7 diz que depois, quando o corpo, né, a matéria acabar, você morrer, o espírito volta para Deus. E esse espírito, né, que nós temos, que é o sopro de vida que Deus nos deu, é o foco do diabo. É o foco, porque ele não está preocupado com seus bens, com o que você tem. Ele está preocupado com a sua adoração, com a minha adoração, porque ele quer adoração para ele. E muitas das vezes nós deixamos de adorar a Deus e às vezes até inconscientemente estamos adorando, né, ao nosso inimigo. Então ele fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E o nosso inimigo, ele vive querendo adoração para ele, e que nós saímos do foco para nós perdermos a nossa salvação. E nós precisamos de segurar a nossa coroa, né? Lá em Apocalipse diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nós temos que prosseguir para a gente não perder, né, esta coroa da vida, que a salvação é em Cristo Jesus. Então aqui, né, esse primeiro ponto, ele diz, né, muito sobre isso. Paulo, né, diz: a volta de Cristo marcará o fim da história e o início de do novo mundo de Deus. E o mundo sem morte, o mundo da vida plena, é o mundo sem morte, como diz Paulo, né? Tudo está dependente do regresso de Jesus. Então a morte, ela morrerá quando Jesus vier. Agora nós vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto, né, que vai falar quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. O fim começará quando a trombeta soar. Em Mateus 24:31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então a trombeta vai soar. Deu até um calafrio, não deu não? Porque a trombeta vai soar, e ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. Soará quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte surgiu com maldição, né? Em Gênesis 3, como eu já disse, o pecado. Com o pecado do primeiro casal, a morte, ela surgiu, né? E Cristo veio abolir a maldição, e na consumação de sua obra a removerá por completo,
que diz em Apocalipse 22, 3. 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, não haverá mais morte, né? Isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, como já lemos, né, lá em Tessalonicenses. Então, por isso, o crente espera a trombeta soar. E até o crente canta, né? Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Que soe a trombeta quando Jesus vier em glória, né? O hino 114 do cantor cristão, né? Do nosso cantor cristão. Vamos agora entrar no terceiro ponto, que diz: quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Né? A morte não existirá mais quando Jesus, né, vier em glória. Então, nós já falamos aqui, né, que a morte veio através, né, que esse ponto 3, ele repete, né, que foram expulsos, né, do Éden, o primeiro casal foram expulsos do Éden. Por quê? Por causa do pecado, né, que nós já, até a segunda lição, eu acho que é a segunda lição, que nós estudamos, né, a respeito disso, que o primeiro casal que entrou em pecado, né, a humanidade entrou o pecado na humanidade através de Adão e Eva, né? E na volta de Jesus Cristo, Deus e a humanidade viverão novamente juntos, né? Que está lá em Apocalipse 21, 3, né? Como dissemos, Deus está reconstruindo o mundo da pessoa de Jesus, né? Porque Jesus morreu na cruz, então veio para mudar essa história. E Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará, como diz Apocalipse 21, 5. Esse é o seu plano. O plano da salvação sempre existiu, desde o princípio, né, de tudo. Desde lá, no princípio, criou os céus e a terra. Em Gênesis já estava ali os três, Pai, Filho e Espírito Santo, o plano da salvação. E este é o plano, fazer tudo convergir em Cristo. Em Efésios 1:10 diz sobre isso. E quando este dia chegar, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, 24. Vamos ver lá, está em 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. Ele diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, ele virá, o novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz será concluído. O que Paulo antecipou em Coríntios, a voz do trono confirmou. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Aí não existirá mais, né, a morte. Acabou tudo, né? O pecado, a morte, tudo foi tragado. A nossa vida será para sempre com Deus. Podemos viver para sempre. Que glória, né? Maravilhoso. O plano de salvação é magnífico. E o quarto ponto diz: tudo isso Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai, que João 19, né, diz, quando Jesus falou: está tudo consumado, entrego o meu espírito, né? Então isso, a morte foi ferida na cruz,
Por isso que Paulo, né, diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Nós podemos agir assim por causa de Jesus. Nós podemos ver que nós, através da morte de Jesus, né, nós temos a nossa salvação. Aqui ele ainda diz no ponto 4, a morte não mais assusta. Entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não mais nos assusta. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Então, como Cristo venceu, foi morto, ressuscitou, nós também morreremos, porque ninguém vai ficar para semente, mas um dia ressuscitaremos. Mateus, e ainda ele diz aqui, a morte não nos assusta, porque quem tem a salvação em Cristo, lá em Mateus 10, 28 diz, não temais os que matam o corpo, porque não podem matar a alma, porque Jesus ele veio para mudar isso. Nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, né? Não com o pecado, mas nós nascemos no pecado, né? Porque o mundo jaz no maligno, mas nós não precisamos ter medo da morte física, né? Porque depois que nós morreremos um dia, ninguém vai ficar para semente, mas nós temos certeza, né? de uma vida eterna. Por isso que nós temos que ter cuidado com o pecado. Nós não podemos pecar, todos nós pecamos, que nós somos pecadores, mas não ter amor ao pecado, porque chegar na glória, nós não podemos trocar um minuto de pecado, né, desse mundo, as coisas do mundo, por uma vida de eternidade, né, que o pecado, o prazer do mundo alguns segundos, né, algumas horas, esse prazer, mas nós não podemos trocar essa vida em pecado, o prazer do pecado, por uma vida de eternidade que Deus, né, está nos esperando, nos preparando para o dia da volta, né, que Ele voltará, Ele vai vir nas nuvens nos buscar, né. Muitos até pensam que é história da carochinha, muitos pensam que isso é uma brincadeira, história, né? Mas Jesus voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. Jesus morreu, mas ele voltou a viver, ressuscitou. Na cruz a morte continuou viva, mas começou a morrer, ele a venceu e nós a venceremos. A cruz não sinaliza derrota, mas a cruz sinaliza vitória. O discurso de Pedro no dia de Pentecoste, em Atos 2, diz, é uma excelente explicação teológica do significado na cruz, da sepultura vazia e o triunfo final de Jesus. E o ponto 5 diz sobre a vitória e a perseverança. Nós temos que ter perseverança para ter vitória. Porque sem a perseverança na fé, né, sem a perseverança na fidelidade, como nós vamos ter vitória, né? E aqui o autor ele diz sobre a vitória no primeiro capítulo, o capítulo 1 Coríntios, o capítulo 15, né, que é extenso, como ele diz aqui, ele fala, né, muito sobre isso. Devemos ficar preparados. O capítulo conclui com um canto de vitória. Há um chamado à perseverança. Nós temos que perseverar na fé. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, né, como nós já lemos no princípio, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, como nós, né, já lemos. Então nós temos que ficar firme, né, fazendo o trabalho na obra do Senhor, ficar firme, pregando o evangelho, pregoando,
A igreja está de portas fechadas, mas nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja viva e precisamos de continuar propagando esse evangelho para outras pessoas. Muitos estão precisando de ouvir esse evangelho. Nós estamos passando por momentos nessa crise, né, nessa pandemia, que muitos estão ouvindo o evangelho. Muitos estão tendo oportunidade de ter para ouvir esse evangelho, porque Jesus está às portas. Muitas coisas já aconteceram, faltam poucas coisas para acontecer. Devemos crer, né, que ele está às portas e devemos estar preparados, porque aquele que não estiver preparado, Jesus ele é justo, ele só vai levar aquele que está preparado. E como diz, nós já lemos, né, em 1 Coríntios, que diz que a obra do Senhor, né, que fala sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, não será em vão, porque Deus, ele é justo, ele vê o nosso trabalho na obra do Senhor, não será em vão. Nós teremos vida eterna, uma vida com Cristo Jesus. E cantemos a vitória em Cristo e firmemos-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Ele. Que venha o fim e lembremos a última oração da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Apocalipse 22, 20, né, é que diz: amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, né, 20. E aqui para nós pensarmos, né, pensar em agir, né? Não adianta só pensar, temos que agir também, né? Aqui diz: a vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais que isso, né? Se fosse só aqui, era muito pouco, muito monótono. É só essa vida aqui de matéria, coisas materiais, que nós não vamos levar nada deste mundo, porque o caixão não tem gaveta, né? Nem no túmulo. Então nós temos bênçãos espirituais, que diz em Efésios 1:3, e esperar só bênçãos materiais é ser infeliz, como diz o autor, né? E seria muito pouco, né? E 1 Coríntios 15:19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós podemos esperar, né, muito mais além daqui. Seria muito pouco, né? Porque tem muitas pessoas que morrem da jovem, criança, seria muito pouco, só essa vida. Então nós podemos esperar, porque Cristo é para esta vida e para a eternidade. Temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamos-nos com esta expressão, mas como ela é profunda, louvemos a Deus por isso. Temos que glorificar a cada dia que nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus, porque Deus mandou o seu Filho para morrer, o seu único Filho, para morrer por nós numa cruz, para nós termos essa salvação e garantia de vida eterna. Cristo é o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Lá em Filipenses 2:9 diz: e ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. Então nós não adianta, né, nós querermos enganar a Deus. Ninguém zomba de Deus, como diz, né, em Tiago, né? Ou é Gálatas, se eu estou me enganado. Então por isso que nós temos que ficar preparados, pois nós não sabemos a hora da nossa partida. Podemos partir dessa terra a qualquer momento, ou Deus vir também, Jesus vinha a qualquer momento buscar a sua igreja, né? Nós não podemos enganar. Existe uma historinha, é uma historinha assim, né? Mas a gente, pega aí por favor, caiu aí, tem uma historinha, que é uma historinha, mas dá pra gente refletir, né, nesta manhã, a respeito de a morte. Desde quando eu era pequena eu escutava essa
Obrigado. Eu escutava essa historinha, a morte veio buscar uma pessoa. E ela foi buscar uma pessoa, chegou em um bar e perguntou a alguém assim: você conhece o Careca? Eu vim buscar o Careca. Aí, não conheço não. A pessoa ainda gaguejou: não conheço não. Aí a pessoa foi alertar o Careca: Careca, a morte veio te buscar. Aí ele se amedrontou: então eu vou colocar um cabelo, vou colocar uma peruca, eu vou tentar enganá-la. Aí a morte chegou perto dele e ele já estava com a peruca, né? A morte: você conhece o Careca? Aí ele falou: não conheço não. Então vai você mesmo. Então nós sabemos que não adianta enganar. Você viu a morte? O Careca, cuidado, né, Marcelo? O Careca tentou enganar a morte, mas quem foi ele mesmo, porque chegou a hora dele. Quando chega a hora, não tem jeito. Nós passamos, né, a nossa senha. Chegou a hora, temos que partir. E nós temos que ficar preparados, porque a gente não sabe, né, a hora. E depois não adianta passar a senha, não adianta tentarmos enganar, né? E só para refletir agora, uma reflexão para a gente terminar aqui a nossa lição. Eu vou... uma reflexão que eu até escrevi, que essa semana eu peguei aqui para fazer uma reflexão. Um homem pode ir para o céu sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem grande nome, sem ganhar tudo, sem beleza, sem cultura, sem 10.000 coisas, mas ele não poderá ir para o céu sem Cristo. O escritor é A.W. Tozer, quase que é parente da Maria, né? Não é Moser não, é Tozer. Mas o 100 é com S, tá, irmãos? O homem pode ir para o céu, sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem ganhar tudo, sem beleza, sem cultura, sem 10.000 coisas, mas ele não poderá ir para o céu nunca sem Cristo. Então nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo, né? A qualquer momento Deus pode estar nas nuvens, né? Ou se não, nos chamar para a gente estar com Ele e esperar até o dia, né, da sua vinda, que possamos estar preparados, né? Essa lição que terminou nessa revista, muito boa, essas lições maravilhosas. Podemos aprender muito, né? Quem acompanhou a revista juntamente conosco, né, que cada domingo foi um professor, então muito boas as lições, e quem acompanhou pôde aprender como eu aprendi, né? E domingo que vem vai começar a nova revista, né? A nova revista vai começar e a primeira lição o irmão Marcelo vai estar lecionando, nos ajudando, e depois vai ter outras pessoas. Cada domingo será, né, um professor. E tenho certeza, eu já dei uma lida, né, assim por cima, tenho certeza que será a bênção, será muito bom para nós, para a nossa edificação. As lições são maravilhosas e a atualidade, né, a esperança para a nossa atualidade que nós estamos vivendo, né, vai ser bênção. Então que o Espírito Santo possa preencher o vazio, e o que não falei tudo, que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração. Eu não estou podendo ver os comentários, né, que os irmãos colocaram, depois eu vou visualizar, tá bom? Mas eu agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado e tenham um bom domingo e até mais tarde, tá? Nosso culto à noite às 19 horas. Fico com Deus, um abraço, um beijo a todos, saudade, até mais tarde, tá? 19 horas. Bom dia a todos, tá?